Você já parou para pensar quais comportamentos humanos são tão graves que o próprio Deus os considera abomináveis? A Bíblia, como palavra de Deus, nos revela de forma clara e direta as atitudes que ele reprova. Neste vídeo, vamos explorar os pecados que são especialmente graves aos olhos do Senhor. Esta será uma reflexão que não apenas trará conhecimento, mas também transformará sua maneira de enxergar a vida e de caminhar segundo a vontade divina. O orgulho, também conhecido como soberba, é um dos pecados mais enfatizados na Bíblia como algo que Deus detesta. Em Provérbios 16:5, lemos que todo orgulhoso de coração é abominável ao Senhor, ainda que junte mãos, não ficará impune. Mas por que o orgulho é tão ofensivo? Esse pecado nasce da exaltação do ego humano, da tentativa de colocar-se acima dos outros e, muitas vezes, acima do próprio Deus. Ao longo das Escrituras, vemos como o orgulho precede a queda. Lembre-se de Lúcifer, um anjo criado em beleza e perfeição que foi expulso do céu devido ao seu coração soberbo. Seu desejo de ser como Deus levou à ruína eterna. Da mesma forma, o rei Nabucodonosor, na sua arrogância, precisou ser humilhado por Deus para entender que o Altíssimo tem domínio sobre os reinos dos homens. Daniel 4:32. O orgulho fecha o coração para a humildade, que é essencial para receber a graça divina. Jesus, o Filho de Deus, nos ensinou o caminho inverso. Ele, sendo Deus, humilhou-se ao ponto de assumir a forma de servo e morrer na cruz por nós. Portanto, combater o orgulho é abraçar a humildade e reconhecer que tudo o que somos e temos vem de Deus. A mentira é um pecado que contamina as relações humanas e afasta as pessoas de Deus. Em Provérbios 12:22 está escrito: os lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor, mas os que agem fielmente são o seu prazer. A mentira destrói a confiança, um dos alicerces mais importantes em qualquer relacionamento, seja entre amigos, familiares ou com Deus. Pense na história de Ananias e Safira, relatada em Atos 5. Esse casal mentiu ao Espírito Santo ao tentar enganar a igreja primitiva sobre a venda de uma propriedade. O resultado foi trágico. Ambos caíram mortos imediatamente. Essa história serve como um alerta sério sobre como Deus trata a mentira com severidade. A mentira também é associada ao pai da mentira, Satanás. Em João 8:44, Jesus declara que ele nunca se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando mente, fala a sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. Assim, quando escolhemos mentir, estamos nos alinhando ao adversário de Deus. Mas Deus oferece redenção. Em vez de mentir, somos chamados a falar a verdade em amor, mesmo quando é difícil. Ser honesto é um reflexo do caráter de Cristo, que é a verdade personificada. O assassinato é um pecado que simboliza o desprezo pela santidade da vida, algo que Deus valoriza profundamente. Em Êxodo 20:13, um dos 10 mandamentos declara: não matarás. Este mandamento reflete o valor imensurável que Deus atribui a cada ser humano, criado à sua imagem e semelhança. Desde o início, vemos como o assassinato trouxe consequências devastadoras. A história de Caim e Abel, em Gênesis 4, exemplifica isso. Movido por inveja e ira, Caim tirou a vida de seu irmão Abel. A resposta de Deus foi imediata. A voz do sangue de teu irmão clama a mim desde a terra. Gênesis 4:10. Esse clamor demonstra que Deus não ignora a violência e a injustiça. O assassinato não se limita à violência física. Jesus expandiu esse conceito no Sermão do Monte ao dizer: todo aquele que se irar contra seu irmão estará sujeito a julgamento. Mateus 5:22. Isso revela que a raiz do assassinato está nos sentimentos de ódio, ira e desprezo que cultivamos em nossos corações. Jesus nos oferece o exemplo supremo de amor e perdão, mesmo diante da violência. Na cruz ele clamou:
Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Lucas 23:34. Assim somos chamados a rejeitar toda forma de ódio e abraçar o amor que preserva e valoriza a vida humana. A idolatria é um dos pecados mais condenados na Bíblia, pois envolve a substituição de Deus por outros objetos, pessoas ou ideologias. Em Êxodo 23:5, Deus ordena: Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Esse mandamento revela o desejo de Deus por uma adoração exclusiva e sincera. Em Colossenses 3:5, Paulo nos adverte: Portanto, mortificai os vossos membros que estão sobre a terra. A prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscência e a avareza, que é idolatria. A história do bezerro de ouro, em Êxodo 32, é um exemplo clássico da idolatria coletiva. O povo de Israel, impaciente com a demora de Moisés no Monte Sinai, fez um bezerro de ouro e declarou: Estes são os teus deuses, ó Israel, que te tiraram da terra do Egito. A ira de Deus foi acesa contra eles, e muitos sofreram as consequências desse pecado. Hoje, a idolatria pode ser mais sutil, mas igualmente perigosa. Colocar nosso trabalho, status ou até mesmo nossa própria vontade acima de Deus é uma forma de idolatria moderna. Jesus nos lembrou da importância de amar a Deus acima de tudo quando disse: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Mateus 22:37. A inveja é um pecado sutil, mas devastador, que corrói as relações humanas e destrói o contentamento. Em Provérbios 14:30 lemos: O coração em paz dá vida ao corpo, mas a inveja apodrece os ossos. Esse pecado não apenas nos afasta de Deus, mas também nos rouba a alegria e nos impede de reconhecer suas bênçãos em nossa vida. Na Bíblia, vemos exemplos claros do impacto destrutivo da inveja. José, o filho amado de Jacó, foi vítima da inveja de seus irmãos. Gênesis 37. Essa inveja os levou a traí-lo, vendendo-o como escravo. Embora Deus tenha usado essa situação para cumprir seus planos maiores, a inveja dos irmãos de José trouxe dor e sofrimento desnecessários. A inveja frequentemente surge de um coração insatisfeito, que compara suas posses, habilidades ou circunstâncias com as dos outros. Em vez de celebrar o que Deus nos deu, focamos no que acreditamos estar faltando. Tiago 3,16 adverte: Pois onde há inveja e ambição egoísta, aí há confusão e toda espécie de males. Para vencer a inveja, é necessário cultivar um coração grato e generoso. A gratidão nos ajuda a reconhecer as bênçãos de Deus em nossa vida, enquanto a generosidade nos ensina a alegrar-nos com o sucesso e a felicidade dos outros. Filipenses 4:11-12 nos lembra do segredo para combater a inveja: aprender a contentar-se em todas as circunstâncias. Assim como o apóstolo Paulo, podemos encontrar satisfação em Cristo, que supre todas as nossas necessidades. A preguiça, embora muitas vezes subestimada, é um pecado que desagrada a Deus e pode ter consequências espirituais e práticas devastadoras. Em Provérbios 6:9-11, lemos: Até quando você vai ficar deitado, preguiçoso? Quando se levantará do seu sono? Tirando uma soneca, cochilando um pouco, cruzando um pouco os braços para descansar, a sua pobreza o surpreenderá como um assaltante, e a sua necessidade lhe virá como um homem armado. A preguiça vai além de simplesmente não querer trabalhar. É uma atitude que demonstra falta de zelo, disciplina e compromisso com os propósitos de Deus. Ela nos impede de cumprir nossas responsabilidades, de ajudar os necessitados e de buscar um relacionamento mais profundo com o Criador. Em Mateus 25:26-30, na parábola dos talentos, Jesus repreende o servo preguiçoso que, por medo e negligência, enterrou o talento que recebeu em vez de usá-lo para gerar frutos.
Sua punição foi severa, servindo como um alerta para todos nós. A preguiça também nos torna vulneráveis a outros pecados, como a murmuração e o descontentamento, pois em vez de agir, nos acomodamos em nossa zona de conforto. Além disso, negligenciamos as oportunidades que Deus coloca diante de nós para crescer e servir. Efésios 5, 15 e 16 nos incentiva. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Por outro lado, a diligência e o trabalho árduo são virtudes valorizadas por Deus. Colossenses 3:23 nos ensina: tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor, e não para os homens. Quando agimos com zelo e dedicação, honramos a Deus e somos bênção para aqueles ao nosso redor. Lembre-se, não fomos criados para a ociosidade, mas para glorificar a Deus em tudo o que fazemos. A avareza ou ganância é um pecado que demonstra apego excessivo aos bens materiais, em detrimento da confiança em Deus e do amor ao próximo. Em Lucas 12:15, Jesus adverte: cuidado, fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância. A vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. A avareza desvia o coração humano daquilo que é eterno e o prende às coisas temporais deste mundo. A Bíblia nos apresenta diversos exemplos das consequências negativas da avareza. Em Josué 7, lemos a história de Acã, que por ganância tomou para si objetos consagrados ao Senhor, trazendo derrota ao povo de Israel. Sua desobediência resultou em sua própria destruição e na de sua família, mostrando que a ganância pode ter consequências devastadoras, não apenas para o indivíduo, mas também para aqueles ao seu redor. A avareza também está ligada à idolatria, pois transforma bens materiais em objetos de adoração. Em 1 Timóteo 6:10, Paulo afirma: pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns, nessa cobiça, se desviaram da fé e se atormentaram com muitos sofrimentos. Quando colocamos nossa confiança em riquezas, nos afastamos de Deus e corremos o risco de perder a verdadeira paz e alegria. A solução para combater a avareza é desenvolver um coração generoso e desapegado. Em 2 Coríntios 9:7, somos instruídos: cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Além disso, Jesus nos ensina a buscar o reino de Deus em primeiro lugar, confiando que todas as nossas necessidades serão supridas. Mateus 6:33. A ira é um pecado poderoso e destrutivo que, quando não controlado, pode levar a palavras e ações que ferem a nós mesmos e aos outros. Em Tiago 1:19-20, somos aconselhados: sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se, pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. Esse texto nos lembra que a ira humana raramente reflete a justiça divina e frequentemente resulta em pecado. A ira, quando alimentada, pode se transformar em ressentimento, amargura e até violência. Na Bíblia, vemos como a ira de Caim contra Abel o levou a cometer o primeiro assassinato da história humana, Gênesis 4:8. Esse exemplo destaca a gravidade de permitir que a ira domine nossos corações. Embora a Bíblia condene a ira pecaminosa, ela também nos ensina que há uma forma de ira justa, como a demonstrada por Jesus ao expulsar os cambistas do templo, Mateus 21:12-13. No entanto, essa ira é sempre direcionada contra o pecado e a injustiça, e nunca nasce de egoísmo ou orgulho. Para combater a ira, é essencial buscar a paz de Deus que excede todo entendimento. Filipenses 4:7. Isso envolve aprender a perdoar, mesmo quando somos profundamente feridos. Em Efésios 4:26 e 27, Paulo nos adverte: quando vocês ficarem irados, não pequem. Apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha e não deem lugar ao diabo.
A luxúria é um pecado que distorce o plano original de Deus para a sexualidade e os relacionamentos humanos. Em Mateus 5:28, Jesus alerta: "Mas eu lhes digo, qualquer que olhar para uma mulher para desejá-la, já cometeu adultério com ela no seu coração." Este ensino revela que a luxúria começa no coração e na mente, mesmo antes de se manifestar em ações. A Bíblia contém inúmeros exemplos das consequências devastadoras da luxúria. O rei Davi, por exemplo, caiu em pecado ao desejar Batseba, a esposa de Urias. Esse desejo levou ao adultério e, eventualmente, ao assassinato de Urias, 2 Samuel 11. A história de Davi serve como um poderoso lembrete de como a luxúria pode levar a uma espiral de pecado e destruição. A luxúria não apenas prejudica nossos relacionamentos com os outros, mas também afasta-nos de Deus. Em 1 Coríntios 6, 18, 20, Paulo adverte: "Fujam da imoralidade sexual. Todos os outros pecados que alguém comete estão fora do corpo. Mas quem peca sexualmente, peca contra o seu próprio corpo. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de si mesmos? Vocês foram comprados por alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus com o seu corpo." Para vencer a luxúria, é essencial buscar pureza de coração e mente. Filipenses 4:8 nos incentiva: "Finalmente, irmãos, tudo o que for verdadeiro, tudo o que for nobre, tudo o que for correto, tudo o que for puro, tudo o que for amável, tudo o que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas." A soberba espiritual é, sem dúvida, um dos pecados mais perigosos e abomináveis aos olhos de Deus. Este pecado ocorre quando alguém usa a fé ou a posição religiosa como uma forma de exaltar a si mesmo, desprezando os outros. Jesus condenou severamente os fariseus por essa atitude em diversas passagens. Em Lucas 18, 9, 14, ele conta a parábola do fariseu e do publicano, onde o fariseu se vangloriava de sua suposta superioridade espiritual, enquanto o publicano, em humildade, clamava por misericórdia. Jesus deixou claro que todo o que se exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado. A soberba espiritual não apenas afasta as pessoas de Deus, mas também cria barreiras no relacionamento com os outros. Ao agir com arrogância, julgando-se melhor ou mais justo, o soberbo espiritual distorce o propósito do Evangelho, que é trazer reconciliação, amor e humildade. O apóstolo Paulo adverte em Romanos 12, 3: "Ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas, ao contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu." A soberba espiritual também cega o coração para a necessidade de graça e arrependimento. A Bíblia ensina que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Tiago 4:6. Quando nos humilhamos diante de Deus, reconhecendo nossa total dependência dele, encontramos verdadeira exaltação, não pela nossa justiça, mas pela justiça de Cristo em nós. Portanto, a cura para a soberba espiritual é a humildade genuína. É reconhecer que somos pecadores salvos pela graça e que sem Deus nada podemos fazer. Filipenses 2, 3, 4 nos incentiva: "Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros." Ao compreender esses pecados que Deus considera abomináveis, somos convidados a uma reflexão profunda sobre nossas atitudes e escolhas diárias. Mais do que apenas evitar esses erros, o chamado é para buscarmos uma vida que agrade ao Criador, baseada no amor, na humildade e na obediência à sua palavra. Que essas verdades não apenas nos alertam, mas nos inspiramos a viver de maneira que honramos a Deus,
Caminhamos sempre em sua graça e misericórdia. Afinal, uma vida alinhada com os princípios divinos é a verdadeira expressão de fé e gratidão ao Senhor.